Olá, veterinário! Bem-vindo a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. E nessa Vet Class 83, eu quero te falar uma coisa, veterinário. Eu quero te ensinar, você que é sozinho, que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo e muitas vezes não tem tempo para cuidar da sua comunicação. Hoje eu vim te dizer, uma vez por todas, como que você vai conseguir. Deixa eu arrumar aqui o cabelo, que hoje eu sei que ele tá tudo assim esquisito. Como que você vai arranjar tempo, para conseguir aplicar marketing veterinário, fazer um plano de marketing e executar essas ações de marketing dentro da sua clínica veterinária. Sim, é possível. Sim, a gente consegue e a gente vai fazer isso. Por isso que eu tô aqui, pra gente trocar essa ideia, pra gente conversar, para que vocês consigam aplicar tudo isso dentro dos negócios de vocês. É um questionamento que eu tenho sempre sobre: Clarice, não tenho tempo para fazer o marketing da minha clínica, não consigo. Bom dia, Pati. Sem condição, enfim, várias coisas. Quando eu sento para fazer alguma coisa, acontece um pandemônio na clínica e eu não consigo ter tempo para marketing. Então vamos lá? Hoje eu quero trazer algumas ferramentas para que vocês possam executar esses planos de ação de marketing, para que a tua clínica comece a rodar, para que você consiga faturar mais, para que você consiga ter mais clientes dentro do seu negócio e consiga começar a delegar mais as funções dentro do seu negócio, para que você tenha tempo para fazer o que interessa, que é fazer a parte estética do seu negócio e gerar experiências memoráveis dentro do seu atendimento, dentro da sua clínica, para que você bata recorde de faturamento. Então, uma coisa que eu gosto de esclarecer bastante sobre o tema não tenho tempo, é que todo mundo tem as mesmas 24 horas para fazer o seu dia acontecer. Todas. A questão é, por que algumas pessoas conseguem ter mais resultados, fazer mais coisas dentro das mesmas 24 horas do seu negócio? Já parou para se perguntar sobre isso? E a verdade é que o primeiro olhar que a gente tem que entender é o que elas priorizam, sem começar com aquela historinha, aquelas vozinhas que ficam na nossa cabeça. Mas é que fulano tem isso. Mas é que fulano tem aquilo. Mas o fulano, é que lá é assim, aqui é assado. Eu tenho que primeiro começar a calar essa voz, porque quando eu começo a terceirizar a culpa, tipo isso, né, Pati? Quando eu começo a terceirizar a culpa, a arranjar desculpas, Clarice, não é desculpa, vem tu então na minha clínica fazer isso. Vou, me chama que eu vou. É entender que essas pessoas têm prioridades e elas têm clareza de que ação elas devem fazer e que ação elas conseguem delegar. Quando eu tenho clareza sobre isso, quando eu começo a olhar o meu negócio e olhar as coisas que eu faço durante o dia com clareza, eu começo a perceber qual processo que eu posso melhorar para que eu consiga ter mais tempo de fazer o que interessa. A dona Vitória, a Vitória é outra, que eu vivo puxando a orelha para ela parar com essa história de virar a noite trabalhando. Então, quando eu começo a ter clareza sobre como é que eu posso organizar as minhas tarefas e quando eu começo a ter tempo, a gente começa a olhar com bondade pra gente, a olhar com um olhar de, cara, eu posso. Por exemplo, eu sempre me dizia, Clarice, tu não vai conseguir fazer academia porque a tua vida é uma loucura, porque tu não vai conseguir assim, assim, assado. Como que eu, né? Enfim... Eu sempre me dei essa desculpa de não conseguir fazer as coisas. Mas a verdade é que era uma desculpa. E se eu acordar um pouquinho mais cedo e ir na academia no primeiro horário? A primeira semana é difícil porque eu não tô acostumada? Com certeza, é difícil. Mas e se eu conseguir... Eu quero abrir um negócio aqui pra gente... Tá, achei.
pra gente conseguir trabalhar de produtividade. Eu separei um material de produtividade de vocês, pra vocês, bem legal, pra gente trocar ideia hoje. Achei. Então eu tenho que ter muita clareza sobre isso. Quando eu tenho clareza sobre isso, do que eu realmente quero, de qual é o meu foco e como eu vou fazer para chegar a isso, o jogo vira, o jogo muda. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Essa é a hora que vocês vão pegar papel e caneta na mão e a gente vai se organizar. Eu, Clarice, quero muito voltar para os meus 50 quilos. Eu já tô com 55, já tava com 58 quando eu comecei na academia, tô com 55, já perdi 3. Perdi não, né? Eliminei. Como diz a minha Nutri, quem perde, encontra. Então eu eliminei 3 quilos nesses primeiros 15, 20 dias. Já foi 3 quilos comendo direitinho. Às vezes dando uma escorregada, mas indo na academia quase todo dia. Essa semana eu consegui todo dia de manhã. Mas o que eu fiz? Eu planejei. Eu entendi que era uma prioridade muito grande pra mim. Porque eu botei na balança. Clarice, se eu fizer, o que eu ganho? Se eu não fizer, o que eu ganho? Eu botei nas minhas decisões. Se eu não fizer, o que eu perco? E se eu não fizer, o que eu ganho? Então, pra mim, pesou muito o fato de, se eu não fizer, eu não vou chegar no objetivo. Eu tava já num sentido muito cansada. Sabe quando tu já acorda cansada? Eu sei que isso é falta de exercício físico. Eu não ia chegar mais rápido na minha meta. Comecei a entender o que eu ganhava, o que eu perdia fazendo ou não fazendo. E eu entendi que, cara, é uma prioridade, eu preciso fazer. Então eu replanejei o meu dia, eu replanejei toda a minha agenda para que eu pudesse fazer. E trabalhar o nosso marketing é a mesma coisa, é a gente reorganizar as nossas prioridades e ter clareza de que, cara, se eu não fizer o meu marketing, talvez eu não aumente o meu faturamento. Se eu não fizer o meu marketing com excelência, talvez eu continue atendendo cliente bucha, que enche o saco, que pede desconto, que só vem quando o cachorro tá morrendo, quer que eu faça milagre. Se eu não fizer marketing, eu não vou conseguir atrair meu cliente dos sonhos. Se eu não fizer marketing, eu não vou atrair clientes, eu não vou fidelizar, eu não vou criar ações encantadoras para eu ter só cliente top. Se eu não fizer, o meu faturamento vai estagnar. Se eu não fizer, eu vou viver nessa loucura até quando, meu Deus? Até quando? Se eu não começar a olhar para o meu negócio, como gestora, até quando eu vou viver nessa loucura de fazer tudo, de não ter tempo para família, de não ter tempo de ter lazer, de viajar, de ter férias, de ter uma receita previsível? Então, olha só quantas coisas eu estou perdendo. Ah, mas Clarice, se eu não fizer, é gostosinho, né? Tá confortável para mim já ter essa rotina, já me organizei, então tá tudo bem. A questão é, qual é a tua prioridade? Né? É ter clareza que se marketing para mim não é uma prioridade, o que eu ganho, o que eu perco fazendo ou não fazendo. Quando eu começo a botar na balança, isso vai começar a doer, tá? Se eu não faturar bem, eu nunca vou conseguir viajar bem com os meus filhos, com a minha família. Se eu não faturar legal, eu não vou ter tempo para mim, para me cuidar, para me aí eu fico doente um dia, como é que vai funcionar esse negócio? Então, quando eu tenho clareza sobre isso, sobre o que é prioridade para mim, o que acontece se eu faço ou se eu deixo de fazer, eu vou pontuar. Prioridade? É prioridade. Não é prioridade? Cara, beleza, não é prioridade. Segue a vida. Mas essa historinha de que não tenho tempo, não vou conseguir, aqui é difícil, a minha rotina é assim, é assado, não existe. Não existe. Todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo prioriza o que quer fazer. E não tem certo ou errado, tem o que você prioriza e tem os resultados que você vai colher com isso. Perfeito, tá tudo certo, show de bola. Clarice, entendi, vou priorizar o marketing, mas eu tenho uma vida louca, como é que eu aplico isso no meu negócio? Agora foi, faz tempo que eu tô querendo que ela vá pra trás, ela não tava indo. O que eu vou fazer com isso? Então tá, vamos lá, vamos botar meta? Por exemplo, ontem eu fiz o meu financeiro. Toda semana eu faço, atrasou geralmente na segunda, atrasou um pouco essa semana, teve muitas coisas que rolaram. Eu atrasei e parei pra fazer ontem. E eu pensei, cara, já é dia 7 de outubro e eu não tô nem perto da meta da semana. Queridinha, vamos funcionar? Eu quero faturar X esse mês. Então eu já botei claro, eu botei quanto eu quero faturar esse mês. Eu fui lá e coloquei a minha meta do mês. Em 30 dias, Clarice quer faturar quanto no Bet Empreendedor? Clarice quer faturar isso. Então, eu vou fazendo no meu negócio, quero faturar tanto.
Beleza, o que eu posso fazer e vender para que eu possa faturar este valor? A Clarice foi lá, vai faturar, vai fazer isso, tem que vender tantos vet time, tem que vender tantos do marketing para veterinários, tem que fechar mais uma aventura individual ou não, tem que fazer isso ou aquilo. E você? Quer faturar 100 mil esse mês? Beleza. Quantas vacinas você tem que fazer? Quantos procedimentos eletivos você tem que fazer? Quantas consultas você tem que fazer? Beleza, eu vou focar em vender isso aqui. Beleza? Entendi que eu vou focar em vender isso aqui. Já tenho clareza do que eu preciso, da meta que eu quero atingir e do que eu preciso fazer. Entendi isso, eu vou parar para pensar quais ações eu vou fazer para evidenciar esses serviços e produtos para que eu possa vender mais. Só que, Clarice, que horas eu vou fazer isso? Não tenho tempo, porque eu chego e tenho que atender. Então, vamos lá. Eu gosto muito de utilizar a minha agenda em blocos. Clarice, como assim a minha agenda em blocos? Esse aqui é um planner que eu tenho e eu estou utilizando bastante uma ferramenta chamada Trello. O Trello é uma gestão de projetos gratuito online que você pode ter tanto no celular como entrar no computador e gerenciar aquilo dali. Então, Clarice, como é que tu faz isso? Como é que funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, uma parte do meu planner, que é um planner que eu vou começar a enviar ano que vem para os meus Vet Boss, que eu tenho um dia em quadradinhos. Tu pode imprimir na internet, pode fazer uma folha sulfite direitinho. O que eu vou fazer? Em quadradinhos, eu tenho aqui os dias do mês. Então, eu entendi que eu vou começar a minha meta dia 1º de outubro, que é uma sexta-feira. E aí, eu tenho todos esses dias aqui para trabalhar a minha meta e trabalhar o meu marketing. Mas, Clarice, como que eu posso fazer então? Beleza, separei isso. Eu sei que, essa semana eu quero faturar, se eu vou faturar 100 mil, eu preciso faturar 25 mil reais por semana. Perfeito? Perfeito. Tá. Então, Clarice, eu já tenho uma noção que no meu negócio dá treta segunda-feira de manhã, porque a galera que esperou o final de semana veio. Sábado é um dia que dá bastante coisa, mas eu posso trabalhar de repente ligando antes para as pessoas para agendar para sábado só vacina, para eu ter mais tempo para fazer as coisas que interessam, dar um atendimento de qualidade e descansar, porque sábado eu já tô acabada. Então, beleza. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a semana e vai dividir em blocos. Eu vou separar, por exemplo, toda segunda-feira, eu sempre separo assim, não, segunda-feira é o dia que eu vou organizar a minha vida e o meu negócio, beleza? O que eu faço, então, toda segunda-feira? Eu sei que a minha manhã, a Clarice vai começar 6 horas da manhã, academia, depois levar o Bento na escola, depois eu tenho ali uma horinha de estudo entre 8h30 e 9h30, depois 9h30 eu tenho vet class, depois eu vou começar o meu dia, funcionar de manhã, então eu já sei que 6 da manhã eu tenho academia, então eu vou separar em blocos. Segunda-feira é um dia que eu deixo único e exclusivo para gestão, organizar a agenda, fazer gestão, alinhamento de meta da semana, alinhamento do que como foi semana passada, quais ações eu tenho que fazer, quais ações eu não tenho que fazer, o que eu vou evidenciar. Já faço as reuniões com o meu time, faço reunião com a minha assistente, que é a Marina, faço reunião com a minha diretora criativa, tudo segunda. Com a Vitória para alinhar a semana, como foram os clientes, os alunos, o que a gente pode fazer. Então, isso eu já tenho claro que eu vou fazer dessa forma. Ah, Clarice, entendi. Beleza, essa segunda eu fiz dessa forma. Toda segunda é assim. Eu não sei exatamente quais exatamente terá para fazer, mas eu sei que, segunda-feira, por exemplo, aí na tua clínica, das 2 às 3 eu vou focar na gestão do meu negócio. Eu vou organizar o marketing e as metas e ações de venda. Na terça-feira da Clarice é o dia que ela fica de manhã, elas fazem as questões do Vet Empreendedor e de tarde a Clarice fica na clínica. Ou seja, a Clarice vai lá, alinha a meta com o time, dá treinamento se tiver estagiário novo, se tiver funcionário novo, realinha as estratégias com os gestores. Então tudo isso eu faço na terça. O que eu tiver para resolver na clínica eu só faço terça-feira de tarde. Do restante, eu delego quem vai fazer o quê? Ah, beleza, cobrança, como é que tá, Solange? Ah, é isso, então vamos fazer dessa forma essa semana. Segunda-feira, 11 horas, só que eu deixo para atualizar as metas da MCA no quadro. Do restante, terça-feira é o dia que eu tenho para resolver. Se eu tenho que fazer entrevista de funcionário novo, é terça-feira que eu vou fazer. Se eu preciso realinhar alguma estratégia de conteúdo ou gravar vídeo com os veterinários, é terça-feira que eu vou fazer. Na quarta-feira é o dia que eu deixo para atender clientes.
Então, tu separa a tua semana em blocos. Terça-feira é fixo, né? Academia, bento, estudo, live. E aí depois começa, eu posso liberar para atendimento, eu posso fazer vet time, fazer as minhas consultas, que é uma coisa que eu faço, que eu atendo individualmente os negócios como uma consulta médica, só que é uma consulta estratégica de marketing, atendo vet time. Ou, de repente, quarta é o dia que eu tenho aula do VetBoss. Então, eu separo para atender aluno e para dar aula ao vivo. Quarta-feira é dia que eu foco só para esses atendimentos. Na quinta-feira é o dia que eu faço o quê? Geração de conteúdo das redes sociais. Ou seja, se eu já tenho os posts prontos, eu já programo. Se eu não programei ainda, eu faço já a agenda da semana, ou eu já separo que tipo de reels eu vou fazer, ou eu já gravo todos os reels nessa quinta-feira, ou eu já alinho. Se eu já estou com tudo isso pronto, é dia que eu foco para geração de conteúdo. Eu atualizo as aulas dos cursos, ou eu atualizo as técnicas do Vet Time, mas dia de quinta-feira para mim é dia de trabalhar conteúdo ou gravar conteúdo. Sexta-feira já é um dia que eu foco para coisas pessoais, porque geralmente chega sexta-feira eu já tô só o pó da rabiola. Tô cansada já, porque eu já fiz muita coisa que exigiu bastante de mim. Chega na sexta-feira, o que eu faço? Eu separo para coisas pessoais, como hoje. Hoje, vocês estão vendo, é a última vez que vocês vão me ver com essa cara de doente sem cílio. Hoje à tarde eu vou fazer extensão de cílios. Ou se eu tenho que ir no médico, sexta-tarde. Se eu preciso fazer algum procedimento, sexta-tarde. Se eu preciso ir no banco, fazer coisa de banco, se eu preciso ir para rua, se eu preciso ir para qualquer lugar, sexta-feira à tarde é onde eu concentro essas atividades pessoais, para não ter que estar fazendo coisa picada. A não ser que role uma emergência, muita emergência. Mas caso contrário, é sexta-feira que eu faço todas essas correrias, todas essas atividades pessoais. Eu não tenho nada para fazer na sexta, então eu organizo de repente algum novo lançamento de turma, algum novo curso, ou eu separo somente para estudo. Deixo toda sexta para estudar, porque eu preciso estar me atualizando para trazer novas ferramentas e materiais de qualidade para vocês. Ou seja, o que eu faço? Eu separo a minha semana em blocos. Então, o que tu vai fazer aí? Segunda-feira reunião com o time, depois eu vou guardar uma horinha antes da reunião, de repente, para alinhar toda semana, questão de marketing, de gestão, e deixo para gravar na quarta, que é um dia mais parado. De repente, se eu precisar gravar vídeo, eu vou gravar, e o restante tu adere à rotina da tua clínica. Ou seja, que eu separe 2 horinhas na semana para organizar, só parar e pensar, me trancar num lugar, me trancar no escritório, ou até mesmo sair da clínica para pensar nisso, eu vou conseguir estar 100% focada, ou seja, eu vou ter produtividade. Quando eu comecei a focar e pensar, vocês vão ou estudar um curso ou fazer alguma coisa e aplicar, isso vai virar o jogo. Para cada 10 horas de conteúdo que eu recebo, para cada 10 horas de estudo, de coisas novas que eu faço, eu tenho que ter pelo menos 1 hora de aplicação, porque não adianta eu receber, por exemplo, tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês fazerem outros cursos ou entrarem nas novas turmas do Vet Empreendedor e não aplicar, porque eu posso te dar todas as técnicas, eu posso te dar todas as ferramentas, eu só não posso fazer uma coisa por vocês, que é o papel de gestor da empresa, o papel de Vet Empreendedor. Isso eu não consigo fazer por vocês. Vocês têm que vestir esse uniforme, vestir essa vestimenta e colocar para jogo. Então é importante que vocês de verdade direcionem. Eu tenho horário para tudo. Eu sei que das 8h30 a 9h30, que é a hora que eu já deixei o Bento na escola, que eu cheguei de fato no espaço, que eu sentei, que eu alinhei a minha água, botei meu cheirinho, liguei meu incenso, meus olhos e tudo, e aí eu sentei. Bom, 8h30, eu sei que eu já tô no escritório do Vet Empreendedor. Então, das 8h30 às 9h30, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou assistir um curso, que é o meu horário de leitura e de aprendizado. Quando eu tenho clareza e eu, de fato, fecho a minha agenda para aquilo, eu sei que é aquilo que eu vou fazer, resolve. Porque se eu não tenho agenda, eu sou a agenda dos outros. Se eu não tenho agenda, se eu não tenho clareza do que eu vou fazer, do que eu vou priorizar na minha vida, eu vou sempre estar à disposição de todo mundo. Eu vou ser a agenda dos outros, eu que vou ter, sabe? Então, se eu tenho clareza sobre isso, que eu sou o dono do meu tempo, que eu sou o dono das minhas coisas, que é a minha ação que vai gerar esse resultado, é eu definir para onde eu quero ir, definir o que eu vou fazer para chegar onde eu quero ir, é que vai resolver a minha vida e vai dar os resultados que eu busco. Porque se eu ficar todos os dias,
Também sou mais perto. Todos os anos, só vivendo o operacional, apagando o incêndio, repetindo o problema, eu vou chegar uma hora que eu não vou aguentar mais, que o meu negócio vai estafar, que eu vou estafar e eu vou desistir da profissão. Por quê? Porque eu simplesmente não priorizei o que eu precisava fazer. Clarice, eu entendi. Beleza, eu vou separar 2 horas da minha semana para focar no marketing e na gestão. E sabe itens que você pode fazer para te ajudar nesse processo? É fazer uma lista de todas as atividades que você faz no dia. E dentro dessa lista, você riscar o que outra pessoa pode fazer. Pedir ajuda para o marido, pedir ajuda para os pais, levar os filhos na escola. Pô, será que o marido não pode fazer isso nesse sentido? Levar os filhos, ou o sogro, ou os padrinhos, me ajudar no dia que eu quero focar na gestão, nesse dia, pedir ajuda para alguém levar na escola? Ai, Clarice, pode ser. Será que eu não posso, de repente, não precisar abrir a clínica, treinar o meu time para alguém abrir a clínica e já arrumar as coisas para quando eu chegar tá pronto? Isso é um trabalho operacional que não precisa ser você. Será, Clarice, que eu preciso estar digitando os boletos para eu pagar final da noite? Será que o teu financeiro não pode só registrar o boleto e você só depois liberar o pagamento? Porque, cara, pegar código de barra, ficar digitando código de barra, demora. Será que eu não posso pedir para o meu financeiro fazer isso e eu só liberar o pagamento depois no clique? Avaliar o fluxo de caixa e liberar o boleto? Então eu preciso ter clareza sobre isso. O que eu preciso fazer, o que pode ser outra pessoa. Faz a lista de coisas que outras pessoas podem te ajudar nesse processo. Porque afinal, o negócio indo bem, várias pessoas são beneficiadas por isso. Beleza, Clarice, entendi. Depois que eu entendi tudo isso, que eu posso delegar, que eu vou separar 2 horas para isso, como que eu posso ter uma visão do que está rolando, do que está acontecendo, do que está dando, para não ficar na minha cabeça e não ter crise de ansiedade? Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho na parede e eu tenho no Trello. Eu utilizo o método Kanban. Vocês já ouviram falar do método Kanban? O método Kanban foi desenvolvido pela Toyota para saber quais os projetos estavam andando ou funcionando ou não. Você vai fazer o seguinte, você vai separar numa folha. Eu vou mostrar ali, eu vou mostrar para vocês o meu, deixa eu ver se eu consigo virar para vocês verem. Vamos ver se eu consigo virar para vocês verem. Ai, peraí. Eu vou virar aqui para vocês. Aqui na minha parede, ó, tá vendo? Tem um monte de post-it colado. Ontem à noite eu fiz essa atualização do que eu precisava fazer, das metas, do projeto. Então, ontem eu atualizei... Caiu, virou. Ontem eu atualizei esses dados, esses números, enfim, na minha parede. O que tem ali? Numa coluna, eu vou escrever assim, backlog, ou de repente, atividades futuras. Clarice, eu entendi que atividades futuras eu preciso montar um combo de vacinas para vender mais, eu preciso gravar 4 reels por mês, eu preciso escrever os posts e eu preciso gravar vídeos maiores e eu preciso fazer isso, atividades futuras. Então, eu vou lá, boto atividades futuras, boto lá, ou no Trello, um cartãozinho, ou um post-it na parede mesmo, ou escrevo no papel uma coluna, beleza. Atividades futuras. Ah, eu preciso fazer uma parceria com outro profissional da minha cidade para eu chegar a mais pessoas. Eu preciso fazer tudo isso. Então, atividades que para futura, beleza. O que eu vou priorizar para fazer essa semana? Clarice, essa semana eu vou priorizar entrar em contato com um parceiro da outra cidade, tá aqui. Eu vou fazer também os conteúdos da rede social para essa semana. Então tá, botei ali 2 coisinhas para fazer essa semana. E aí dentro disso, quando eu começar a fazer, eu vou botar noutra coluna fazendo. Embaixo dessa coluna, eu vou botar as atividades que eu estou fazendo. Ah, eu entrei em contato, estou fazendo. Já fiz a lista dos profissionais que eu quero entrar em contato. Já peguei o telefone e liguei para todos eles para marcar uma conversa de parceria, de live. Aí, do lado da caixinha, se eu já fiz o que eu tinha para fazer, aguardando a resposta de alguém, eu vou botar aguardando. Aí tem outra coluna, eu escrevo aguardando. Depois que eu fiz isso, botei em aguardando. Agora eu vou fazer todos os meus conteúdos. Eu tenho uma pessoa que faz o layout e edita para mim. Ou eu vou depois
depois editar no Canva. Então, beleza, eu fiz tudo isso. O que eu vou fazer agora? Eu fiz os títulos e mandei para a pessoa fazer o layout. Posso botar aguardando. Ou eu fiz os títulos e depois eu fazer o layout. Tá lá, fazendo. Depois que eu fiz tudo, que eu já saiu, a pessoa me respondeu, depende de mim agora dar minha agenda para ela. Boto de volta no fazendo. Ah, Clarice, já fechei parceria, já consegui marcar as datas das lives, já tá tudo certo, já terminei minha agenda editorial. O que eu vou fazer agora? Boto lá, chega a ser gostoso quando tu faz isso. Arrasta o post-it para o feito ou aquela atividade que estava no papel, tu risca lá no fazendo e põe na atividade feita. Qual é o legal disso? Você para de ter ansiedade, você tira da cabeça tudo aquilo que você precisava fazer, fica claro e você tem noção de se as coisas e se os projetos estão andando ou não. Ou seja, você sabe o que tem que fazer, sabe o que está sendo feito e sabe o que já foi feito. Isso dá uma paz, isso dá uma clareza mental que vocês não têm ideia. Pesquisem método Kanban, isso é muito legal. Vocês podem fazer no Trello, vocês podem fazer assim post-it na parede, vocês podem pegar num caderno e escrever atividades futuras, fazendo, aguardando e feito. Isso vai dar para vocês assim, ó, uma sensação de dever cumprido e uma limpeza mental fantástica. Então, depois que eu fiz isso, eu continuo, toda semana eu atualizo a minha listinha do Trello, eu atualizo ali os meus post-its do que eu tenho para fazer, o que eu tô fazendo e o que já foi feito. O objetivo dessa técnica é chegar na sexta-feira ou no sábado com quase tudo feito, zerar o que tem que fazer, o que estava fazendo e quase tudo feito. Então, quando eu tenho essa clareza, não fica só na cabeça, quando eu realmente ponho no papel, ponho no Trello, ponho nas ferramentas que eu tenho à disposição para crescer, eu tenho clareza mental e eu consigo entender o que eu fiz aquele mês, aquela semana, que me deu tamanho resultado, que fez com que a minha empresa crescesse. Não fica pesado e eu consigo, de fato, começar a passo de formiguinha. Só que assim, eu tô trazendo essas ferramentas para vocês e vocês têm que ter clareza que é um passo de cada vez. Não tenta sair correndo, se matando para fazer tudo. Primeiro tem que entender o teu tempo, o quanto tu consegue aplicar. Mas só o fato de você ter clareza que você tem que aplicar, que você quer aplicar, e isso é uma prioridade para você, isso vai transformar o teu negócio e a tua vida, sabe? Então, assim, entenda, peça ajuda. Todo dono de empresa precisa de ajuda externa ou ajuda interna, no sentido funcionários, marido, esposa, família. Pede ajuda. Segundo ponto, faz lá o que você precisa fazer, coloca no Kanban, coloca no Trello e acompanha semanalmente. Põe num quadro onde tu tá vendo ali... onde está acontecendo, eu, por exemplo, eu tô com a minha parede na minha frente da minha mesa, eu tô olhando para ela também, então, tipo, eu vou lá entrar no Trello para atualizar e já vou atualizar na parede também, porque ela tá gritando para mim que eu tenho que fazer isso. Como eu sabia que hoje eu ia sair mais cedo, ontem eu me organizei para alinhar essa parte estratégica ontem à noite, combinei com a Duda, combinei com o André, que o Bento ia ficar com a Duda, que é a irmãzinha mais velha dele. Então, assim, tudo isso foi alinhado para que eu pudesse alinhar os meus processos de meta, de venda e de ações estratégicas e tudo mais, tá bom? Então, Vertes, não é impossível, desde que você priorize, que você queira. Eu espero nessa sexta-feira, que a gente já chega um pouco cansadinho da semana, ter te ajudado a conseguir, de fato, implementar o marketing dentro do teu negócio e te mostrar que tu tem tempo sim, é só tu priorizar, é só você organizar os processos. Tentei te trazer as ferramentas que eu uso e que dá certo pra mim. Se você usa outra ferramenta e quer compartilhar por aqui, compartilha. Adoro receber dica nova, às vezes pode ser algo que eu possa implementar na minha vida também, me ajude. Mas dessa forma que eu venho fazendo, tá me ajudando bastante. Já faz alguns anos que funciona, por isso que o VET vem crescendo. Espero ter te ajudado também, tá bom? Então, agora sim sextamos, né? Porque ontem eu bem viagem. Não, sextamos, galera, isso aí, até segunda. Não, gente, agora sim sextamos. Espero encontrar vocês segunda-feira de novo, 9h30, para a gente conversar um pouquinho sobre aumento de faturamento, sobre gestão de marketing e vendas, tá certo? Um grande beijo e, como eu sempre digo, empreendam, veterinários!